Boa noite, Como que vocês estão? É sempre um prazer, começar a nossa semana com o melhor da vida. Então, muita paz e felicidade a todos. Hoje o nosso programa está recheado de perguntinhas. Na semana passada, nós tivemos um bate-papo muito legal com o Luciano e com a Gil Flores. E, gente, sempre é um prazer poder responder e compartilhar um pouquinho da sua história. Porque nós temos que lembrar sempre que todo dia é um recomeço. Muitas vezes a gente está no meio dos nossos problemas e a gente não vê luz no final do túnel, mas essa luz existe sim. Por isso precisamos no nosso dia a dia tirar um tempinho para descansar, nós precisamos tirar um tempinho para cuidar da nossa espiritualidade e ficar com a família, porque são essas coisas que acalmam o nosso coração e que nos vão permitir talvez ver essa luz no fim do túnel. Lembrando sempre que o nosso número, durante todo o programa, vai estar aparecendo na tela, nosso contato. Então, se você tiver vontade, mande-nos uma pergunta ou um tema que você gostaria de ouvir, porque com a sua participação, nós podemos transformar o nosso melhor da vida em um programa recheado de assuntos e que pode ajudar cada vez mais as pessoas que nos assistem. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje? Então vamos começar falando sobre profissão. Então nós temos aqui, estou numa situação difícil, trabalhei 20 anos numa empresa, essa empresa cresceu e agora estão remodelando tudo e fui despedida. Estou perdida, não sei como voltar ao mercado de trabalho. Então essa situação hoje te traz o novo na sua vida. Lembra do programa passado que a gente falou sobre luto? Que muitas vezes vivemos vários lutos na nossa vida por várias situações. Então, o que você está passando hoje traz um luto para você, Essa mudança de emprego, esse novo. E a gente sente que hoje termina um ciclo da tua vida profissional. Mas espere aí, esse caminho ainda continua. Então a gente vai trazer muito mais desse assunto logo, depois que a gente voltar dos nossos intervalos. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Yo! Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte. Amor pelo esporte. Senhoras e senhores, finalmente chegou o dia, o grande dia, o mais esperado. Hoje está aberta oficialmente a nova loja Matrix Importados no Shopping Paris. A partir de agora, no subsolo desse grande shopping aqui em Ciudad del Este, no Paraguai. E você é nosso convidado. Vem!
voltando ao nosso assunto, né, trabalhar 20 anos numa empresa é realmente, às vezes, muito difícil fazer esse desligamento. Porque, assim, tem muita coisa dentro dessa empresa que faz parte da nossa rotina. Então, a gente vai sentir falta, né, desse ambiente de trabalho. Nós vamos sentir falta, às vezes, dos colegas que trabalharam com nós, muitas vezes dos nossos clientes, dos nossos fornecedores. Então, tudo isso vai trazer um saudosismo muito grande e uma certa angústia em nós. Mas o primeiro passo hoje, né, para você começar a ver isso diferente, é você descansar um pouco. Então, assim, se for possível, faça uma viagem de poucos dias, né, para um lugar perto, vá a algum lugar que te traga tranquilidade. Enfim, faça coisas que façam você se sentir mais leve nesse momento, com o teu coração muito mais, vamos dizer assim, brando, para que você comece a escrever uma nova história. Por causa que, às vezes, esse novo traz um sentimento para nós, que é o medo. E o medo é aquela coisa assim, meu Deus, e agora? Estou desempregada. O que eu vou fazer da minha vida? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Então, nós temos que pegar esse sentimento, que é o medo, e transformar ele numa oportunidade. Então, uma oportunidade de fazer alguma nova construção na tua vida. Então, não se sinta assim, né, apreensiva, que você tem que resolver tudo hoje, tem que dar um passo, por exemplo, no primeiro dia ou no primeiro mês, você tenha que saber tudo que você vai fazer nos próximos 20 anos, ter tudo isso organizado. Então vai com calma, vai fazendo as coisas, vai pensando com calma em tudo isso, mas o importante disso tudo é você alinhar o teu sentimento com o teu pensamento. Gente, isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Toda vez que a gente for iniciar algo novo, um novo projeto na nossa vida, que a gente for, né, iniciar um trabalho, qualquer coisa, tomar uma decisão, é importante que isso passe pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento e se transforme numa ação. Quando isso faz esse trajeto dentro de nós, a possibilidade de que tudo dê certo é muito maior. Sabe por quê? Então você pode me questionar, mas Cris, como que é isso? Então é porque o nosso desejo e a nossa responsabilidade estão alinhados. Então a gente começa a construir algo muito mais sólido. Tá? Então a gente vê que muitas vezes sente também, você deve estar sentindo isso, que uma porta se fecha na nossa vida. Né? Mas esse sentimento não pode te paralisar, porque outras portas se abrem. Você pode voltar a estudar, você pode fazer um curso novo, pode mudar de ambiente, de cidade. Então, assim, tem N coisas. Você pode começar a empreender em alguma coisa que você nem imaginava e você se descobre gostando. Então, tem muita coisa que dá para fazer parte dessa construção e que talvez agora até te traga mais felicidade nesse teu ramo profissional. Mas existe também uma grande armadilha nisso tudo, que você não pode cair nela. É nessa situação você se sentir vítima disso tudo. Aí sabe aquela coisinha que você pode dizer, ai Cris, mas por que comigo? Ai, essas coisas só acontecem comigo. Meu Deus, e agora? Não. Você deixou um legado nessa empresa, que fez parte dela e do seu crescimento. Então, nesse momento, você vai jogar tudo isso fora? Não pode. Você tem que olhar para esse legado e, a partir disso, você tem que se encher de força, de ânimo, para construir um novo legado agora na tua vida. Uma nova história profissional. Então, é muito importante, às vezes a gente só vê um caminho e uma possibilidade. Vamos ampliar essa nossa visão. Quando a gente amplia a visão, a gente vê que a gente tem vários caminhos que a gente pode trilhar. E lá no final vão surgir muitas possibilidades. Oportunidades talvez que você nunca imaginou que poderiam surgir na sua vida. Então vamos lá. Acorda, né? Levanta, olha no espelho, né? Ergue a cabeça e vai à luta. Sempre um dia após o outro é que se faz necessário na nossa vida.
E vamos para o nosso intervalinho e voltamos já já com a nossa segunda pergunta. E vamos voltar a falar de relacionamento. Já já voltamos. Viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Tem firmeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Firmeza, quem experimenta, recomenda. Voltando ao nosso Melhor da Vida, agora falando um pouco sobre relacionamento. Vocês percebendo como isso está sempre no nosso programa? Isso é um assunto que está todo mundo, né, interessado em falar? Então vamos lá. Olha o que a gente recebeu aqui. O que explica o medo de se envolver que muitas pessoas têm hoje? Relacionamento sério. Quando eu recebi essa pergunta, ela é muito interessante, porque nós não podemos responder ela por uma situação só. Então, acho que a gente pode, né, falar de várias situações para ir respondendo ela aos poucos. Então, o que seria isso? Vamos começar a pensar nisso. Antigamente, as mulheres elas eram criadas e educadas para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Então, toda a energia delas era canalizada para isso. Em contrapartida, os homens eram criados para receber tudo isso dessas mulheres e para prover, né, o sustento, prover tudo na vida dessas mulheres. Mas os anos foram se passando e as coisas foram se modificando. E o que a gente vê hoje? Tanto homens como mulheres preocupados em estudar, preocupados em se firmar profissionalmente, preocupados em viajar e depois preocupados em se relacionar. Porque vamos ver, se a gente leva uma vida assim a 200 por hora, né, com muita coisa para fazer, cheio de compromissos, cheio de objetivos, a gente não tem muito tempo de sentir falta de compartilhar alguma coisa com outras pessoas. Então, quando que vem esse desejo? É quando a nossa vida fica mais ou menos na rotina, a nossa vida está mais estabilizada, aí sim vem esse desejo de compartilhar algo com alguém. Aí essa pessoa, ela sai na balada, de repente em busca de um relacionamento, mas nem o príncipe, nem a princesa hoje vem de cavalo.
né? Porque a pessoa que viveu tudo isso, ela ficou muito mais crítica, ela não aceita na vida dela qualquer príncipe ou qualquer princesa, então isso é uma situação que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar uma parceria, né, nesse momento da vida. Vamos falar de outra situação. Então, hoje, nós temos adultos, né, de 30, 40 anos, com uma situação financeira já um pouco estabilizada, trabalhando, mas que moram com os pais. Então, estudos trazem isso como uma adolescência tardia, né? E daí tem muita brincadeira em relação a isso. Porque assim, as pessoas estão na casa dos pais, então ali tem afeto, é um lar tranquilo, então proporciona harmonia, né? Tá tudo meio ali na mão para elas. Então elas também não se preocupam em buscar um relacionamento, em buscar dividir alguma coisa com as outras pessoas, com outra pessoa. E nós temos também uma terceira situação, que é a situação que o mundo oferece muita coisa. Então hoje uma pessoa, quando ela pensa, eu vou dedicar tempo, eu vou dedicar, né, minha história, vou dedicar meu sentimento, vou ficar aqui insistindo em uma pessoa, se eu posso ter várias pessoas, né? Se hoje eu posso sair, ir para a balada, encontrar uma pessoa, ter uma noite maravilhosa, e amanhã simplesmente eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu saio viajar, saio fazer outras coisas. Então, porque assim, um relacionamento, ele precisa de empenho, ele precisa de dedicação, a gente tem que construir um relacionamento com alguém, ele não vem pronto. Então as pessoas veem que o mundo, assim, o mundo oferece muito, né? Então tem uma demanda muito grande. Então as pessoas, algumas dessas pessoas não querem perder tempo com uma pessoa só. Mas independente de todas essas situações que eu trouxe para você, ainda a gente vê que o número de casamentos está aumentando. Ainda tem muita gente casando. Lembra daquela máxima que os filósofos sempre trazem, de que o homem não nasceu para viver só? E é bem isso. Em algum momento da nossa vida, independente de que momento ele seja, ou que seja cedo, seja no meio da nossa vida, ou seja lá no finalzinho da nossa vida, a gente vai sentir desejo de compartilhar alguma coisa com outra pessoa. E aí, esse é o momento. Pensa nisso. Vamos lá para o nosso intervalinhos e voltamos já já falando mais um pouquinho de relacionamento. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento.
A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam encontrar a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Voltando ao melhor da vida e ainda continuamos falando de relacionamento. Temos uma terceira pergunta que chegou, que é: como diferenciar falta de interesse de dificuldade em demonstrar afeto? Essa é uma coisa assim que eu acho que é bastante discutível, né? Porque a diferença dessas duas coisas está no detalhe. Então eu vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente se relaciona, né? Eu posso estar me relacionando com uma pessoa que ela é um pouco tímida, introspectiva. Então ela nunca diz que me ama. Ela nunca verbaliza isso. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa se preocupa comigo. Essa pessoa está presente no meu dia a dia. Ela se preocupa com a minha saúde. Se eu preciso de alguma coisa, eu recorro a ela, ela está sempre disponível, essa pessoa me respeita, essa pessoa tem interesse pelo meu dia, pela minha vida. Em contrapartida, eu posso conviver com uma pessoa que diz a todo momento que me ama, mas quando eu preciso dela, nossa, bem naquele momento, ela não consegue fazer aquilo para mim, ela não consegue me ajudar. Ela nunca está interessada como que eu passei meu dia, como que eu estou me sentindo hoje, se eu estou melhor. Ela está sempre preocupada como ela está se sentindo, né? Ela nunca me pergunta se profissionalmente eu estou bem, né? Se de saúde eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa em algum sentido. Não, e essa pessoa não tem muito respeito, né? Pelas minhas coisas, nem pela minha pessoa. Então, acho que essa pergunta, o grande pulo do gato, vamos dizer, a grande sacada é: a pessoa não é o que a pessoa diz, mas é o que ela faz. Porque às vezes eu tenho uma oratória muito boa, eu falo muito bem, vamos dizer, eu trabalho com comunicação, então eu consigo ser convincente, eu consigo ser uma pessoa envolvente, né? Mas esse discurso, ele só vai tomar forma nas minhas ações. Então, a partir de como eu ajo, é que esse discurso vai passar estabilidade e confiança. Então, gente, essa pergunta tem só essa questão para você prestar atenção. Sempre o que eu digo e o que eu faço tem que estar de acordo. Porque quando uma pessoa diz para você algo, mas você vê no dia a dia, observa ao longo do tempo que essa pessoa faz outra coisa, é necessário você ligar teu sinal de alerta. Pensa nisso. E hoje nós vamos estar terminando o nosso programa e, novamente, eu quero agradecer a todos que passaram esse momento com a gente, a todas as pessoas que nos enviam e confiam de nos enviar suas questões, que às vezes são questões íntimas, questões que trazem sofrimento a ela. Então, eu queria dizer para você, vamos levar o melhor da vida, não agora que termina o programa e simplesmente acabar. Vamos levar essa frase do melhor da vida para o nosso dia a dia. Vamos trazer mais amor para o nosso dia a dia, mais felicidade. Vamos trazer cada dia uma coisa nova para o nosso dia a dia e proporcionar isso para a família e para as pessoas que a gente ama. Então, gente, uma semana muito abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira com mais um Melhor da Vida.